Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre o ecossistema das bets, impacto e desafios para o direito do consumidor. O mercado de apostas online transformou-se em um fenômeno onipresente no Brasil, movimentando bilhões e integrando-se profundamente à cultura popular, especialmente através do esporte e de influenciadores digitais. Após um longo período de vácuo regulatório, o país passou a operar sob a plena vigência da Lei 14.790 de 2023, que estabeleceu regras para o setor. Agora, com o marco legal em vigência, o desafio mudou de figura. Deixamos de discutir se pode ou não pode para enfrentar as consequências sociais e jurídicas dessa presença das chamadas bets. Estamos diante de questões complexas que vão desde a agressividade do marketing e o superendividamento das famílias até a responsabilidade das plataformas e o papel do Estado na contenção de danos. Para nos ajudar a navegar por esse cenário turbulento e entender como o Ministério Público pode atuar diante dessa nova realidade, convidamos o Dr. Fernando Martins, Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo aos Julgados e Comentados. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco para tratar de um assunto assim tão caro e tão atual. Perfeito, eu que agradeço o convite, é uma honra estar com vocês, doutora Fernanda especialmente, e aí considerando um podcast interessante. O único jeito que a gente tem de tentar trabalhar contra, ou então buscar limites contra essas novidades digitais é utilizando as mesmas ferramentas, né? Então o podcast aí nos garante, mesmo à distância, estamos juntos para discutir um tema tão caro para a sociedade, o tema que é voltado às bets e que é um tema que não é só brasileiro. É um tema que alargou a América do Sul por completo. A Argentina está com esse problema, o Paraguai está com esse problema. E eu recebi um convite semana passada, por incrível que pareça, de Lisboa, para participar de um curso sobre bets, ou seja, a coisa está pegando na Europa. Porque nós temos uma visão de direito do consumidor no Brasil muito presa na Constituição de 88, isso se deve às mulheres, então parabéns, doutora Fernanda, se deve às mulheres. O nosso Código de Defesa do Consumidor é um código de estaia, por incrível que pareça. Ele nasceu da luta do movimento das donas de casa. Donas de casa de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Numa época difícil que não tinha direito do consumidor. O direito do consumidor é alargado em algumas normas de natureza estadual, tão somente. Então foram esses movimentos que, na época da Constituinte, revelaram uma força de cidadania muito grande. E os constituintes brasileiros, eles adaptaram, então, aquela proposta de direito constitucional, colocando entre os deveres fundamentais do Estado o direito do consumidor. É uma história muito bonita. Tem um livro que é famosíssimo, eu adoro esse livro para citar. Se chama O Direito do Consumidor como Instrumento de Mobilização Social, do professor Josué Rios, professor da PUC, eu fui aluno dele. Muito bom o livro. E o livro não tem nada de jurídico. Ele mostra são os movimentos de cidadania anteriores à existência do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, a Constituição do IDEC, que é um grande instituto de defesa do consumidor, antes mesmo da Constituição e do Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que eu parabenizo as mulheres, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma criação das donas de casa. Eu lembro da minha mãe, da minha avó, tudo isso foi muito importante para uma visualização muito boa da defesa do consumidor. E é por isso que o nosso Código de Defesa do Consumidor veio com uma característica que não tem na Europa. Qual que é? A vulnerabilidade. O direito europeu não trabalha com a vulnerabilidade. Aqui nós temos um conceito que a vulnerabilidade pertence a todos os consumidores, independente se ele é rico, se ele é pobre, ele está exposto às falhas de mercado. Não é assim na Europa, não é assim em Portugal, não é assim na Espanha, não é assim na Alemanha. Lá existe um equilíbrio entre consumidor e o fornecedor. E aqui a gente parte do pressuposto que não é assim, porque é um princípio, uma presunção de vulnerabilidade. Então, é uma história muito interessante. Não é que nós temos um direito do consumidor à brasileira, é porque nós tivemos as mulheres que estiveram à frente da defesa do consumidor e deram toda essa construção bonita, maravilhosa. E, para encerrar essa primeira fala, né, só para dizer que nós temos o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, não tenha dúvida.
Olha, doutor Fernando, eu já fiquei encantada aqui na largada desse podcast, esse resgate histórico que o senhor trouxe, esse paralelo ainda que o senhor traz sobre o conceito de consumidor, né, invocando a vulnerabilidade que a gente tem aqui, não tem nos outros países, trazendo esse destaque para as mulheres. Olha, eu falo assim, ó, por aqui já dá para dizer que esse podcast hoje vai ser maravilhoso, e não é à toa que eu sempre falo assim, ó, eu nunca saio da gravação de um podcast do mesmo jeito que eu entrei. Então, assim, de largada, eu quero agradecer já ao senhor, porque eu amei essa introdução, tá? Eu achei que foi fantástica. Agora já me deixa até ansiosa para saber o que vem aqui em relação às bets, então, porque se esse resgate já trouxe tanto conteúdo, imagino que o senhor vai nos apresentar sobre as bets. Doutor Fernando, olha só. O Brasil ele viveu um hiato de aproximadamente uns 5 anos, mais ou menos, entre a Lei 13.756 de 2018, que legalizou as apostas de cota fixa, e a Lei 14.790 de 2023, que efetivamente as regulamentou. Durante esse período, que muitos analistas descrevem como um vácuo regulatório, a gente viu um mercado florescer sem regras claras de licenciamento, de tributação, de fiscalização, com as empresas operando, assim, elas situadas majoritariamente no exterior, o que dificulta bastante, né, eventuais investigações, movimentação de bilhões de reais à margem de controle estatal. A legislação, complementada por uma série de portarias, né, ao longo de 2024 e 2025, busca preencher essas lacunas, tentando estabelecer um marco regulatório robusto que abranja desde a tributação das empresas e apostadores até as licenças para poder operar, com data a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, a gente tem esse divisor de águas no que a gente se refere, então, à legalidade das operações das bets no país. Na sua visão, doutor, a nova lei das bets, ela dialoga adequadamente com o Código de Defesa do Consumidor, ou ela criou um microsistema que protege mais o mercado e eventual arrecadação estatal do que o próprio cidadão? E vou um pouquinho mais além, queria aproveitar e já saber do senhor como que o senhor enxerga a aplicação dos próprios princípios do CDC nesse contexto, como a própria vulnerabilidade que o senhor mencionou já logo de início, e a própria boa-fé objetiva nesse ambiente onde o produto ele é desenhado para gerar uma perda financeira ao usuário. Então, como que o senhor encara tudo isso? Beleza, vamos lá. Vamos no histórico. Eu preciso fazer um histórico rápido sobre isso. Sim, eu sempre falo, para a gente entender qualquer fenômeno, é muito importante que a gente faça esse resgate histórico, porque é isso que joga a luz, né? Que dá uma clareada naquilo que a gente quer entender do problema atual. Então, fique muito à vontade, doutor Fernando. Perfeito. Mas são dois históricos, eu vou tentar ser o mais breve possível. O primeiro é sobre o que é jogo e aposta, a história de jogo e aposta no mundo, isso é um tema. E depois é um outro histórico da lei das bets aqui no Brasil, você disse muito bem, chegando com a 13.756 e depois a lei 14.790. Vamos lá, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, o marco histórico dos jogos está ligado àquilo que nós chamamos a parte lúdica da pessoa humana. Todos nós somos lúdicos, nós adoramos brincar. O lazer, você vê, é um direito constitucional assegurado para nós. Aristóteles escrevia sobre isso, sobre a possibilidade das pessoas brincarem. Ele não gostava muito do humorismo, do humor, mas as pessoas deveriam ter, além do trabalho, além da concentração, um lado de lazer. Por isso que ele dizia um lado lúdico. Essa palavra é muito importante. Lúdico, o lado da brincadeira. Só que aconteceu o seguinte, esse lado lúdico lá no mundo helenístico, tudo, foi caindo para os gladiadores, para as grandes guerras, para as grandes apostas. E chegou um tempo, e aí é o marco inicial disso tudo, em que no final do Império Romano, Justiniano faz um códex contra jogos e apostas. Então é o seguinte, desde Justiniano, desde Roma, existe o impedimento a jogos e apostas. Com a clareza do seguinte, olha como é que é bonito. Jogo é aquilo que eu participo com a minha habilidade. Aposta é quando eu estou vendo duas pessoas jogando e vou opinar quem que vai ganhar. Então, há uma diferença muito grande. No primeiro, eu coloco a minha habilidade no jogo porque eu conheço, eu sou bom, eu sei que eu vou ganhar. E na aposta, eu não. Eu vou colocar um prognóstico, uma probabilidade para dizer quem que vai ganhar. Então, o jogo e a aposta começa assim com o Justiniano. Quando nós temos o primeiro Código Civil, que é o francês, ele continua com as proibições de Justiniano. Jogo e aposta não entra, até porque, nesse meio tempo, nós tivemos o medievo com a Igreja Católica, que não aceitava desperdício de dinheiro para questões que fossem lúdicas.
Então, de lá para cá, o próprio Código Civil nosso, de 1916, proibia isso, e o que foi ressaltado que teve uma continuidade no Código Civil de 2002. Se você observar, o artigo 814 do Código Civil trata de jogos e apostas como contrato. E os jogos e apostas, tem um caso famosíssimo jogado no Superior Tribunal de Justiça que divide em jogos e apostas proibidos, jogos e apostas tolerados e jogos e apostas permitidos. Quais são os proibidos? Os que são contravenções. Quais são os tolerados? São os que não são autorizados e nem são proibidos. Aqui entrou aquele esquema antigo das casas de bingo, que eles não eram proibidos, mas também não eram permitidos. Para a gente chegar na última, que é o quê? O permitido, quando tem autorização legal. Agora eu chego nas bets. O que a primeira lei fez de cota fixa? Ela retirou a ilegalidade das bets e autorizou o sistema de cota fixa. Então, foi autorizado o jogo digital, o jogo virtual no Brasil. Veja só, agora eu estou começando o segundo histórico das bets. Por quê? Porque retirou a ilegalidade. E o que era interessante, a lei de contravenções penais, o que ela proibia? Ela proibia as apostas em jogos. Por quê? Porque é um jogo extremo de azar. Eu não sei quem que vai ganhar, né? Se vai ser o Furacão ou se vai ser o Curitiba. Porque às vezes eu vou precisar levantar ali como é que estão os dados dos jogadores. É um jogo, é uma aposta, é um azar. Então o que aconteceu? Ele retirou essa proibição, não faz mais parte do jogo de azar. Nesse meio tempo passou a ser tolerado. E aí nós tivemos o avanço das bets, como você bem disse, corretamente disse, elas começaram já a atuar sem lei que viesse prontamente, até que chegou aí a lei 14.790 e autorizou de vez tudo. Ou seja, hoje ela se trata de um jogo que é permitido. Um jogo e uma aposta que é permitido. Aí é o seguinte, ele regulou isso e trouxe nessa configuração alguma preocupação. É um verniz, é uma mentira, é um gap que eu estou falando. Por que é um gap? Porque fala assim, olha, o consumidor ele tem direito à transparência, saber com quem que ele está contratando, mas o consumidor ele tem duas vulnerabilidades. Alguns consumidores têm três. Quais que são essas vulnerabilidades? Ele tem o problema do digital porque ele não controla o outro lado, ele não tem a mesma expertise de quem tem a plataforma. Em segundo lugar, ele vai participar de um jogo ou ele vai participar de uma aposta e ele vai no próprio digital para saber que time que está melhor. Então, os flamenguistas ficam orgulhosos, mas, de repente, o Flamengo vai perto do Corinthians, quando ele é o mais favorito e derruba as apostas todas. Veja só, isso é jogo de azar, isso é aposta de azar. Mas ele foi levado pela própria plataforma digital que coloca embaixo do jogo qual é a probabilidade de ganho. E todo mundo acredita naquilo. Ou seja, ele acaba sendo induzido também por aquilo. Acaba sendo induzido. E aí vem a terceira vulnerabilidade, que é a pior. Nós vivemos hoje gamificados. O que é o gamificado? É aquela pessoa que, mesmo que não esteja jogando, utiliza técnicas de jogos para estar dentro, por exemplo, de uma plataforma. Então, ele vai ter que curtir, ele vai ter que compartilhar, ele vai ter que preencher um formulário, e aí ele vai ganhar um êxito. O que é o êxito? Parabéns, poxa, você está logado, essas coisas todas. Então, você vai atraindo a pessoa eletronicamente. Isso faz, doutora Fernanda, o seguinte, nós chamemos isso aqui a economia da atenção. O que é a economia da atenção? Nós estamos cada vez mais cansados, muito cansados, porque nós vivemos dois mundos. O mundo real, físico, e o mundo virtual. E esse mundo virtual, ele é pior, ele é igual um capeta, igual um demônio. Ele está em volta da gente o dia inteiro. Você está dormindo, inclusive, com o celular do lado, esperando alguma notícia. É uma geração ansiosa, uma geração dopamina. Você é totalmente controlado pelo mundo digital. O mundo digital ele é importantíssimo, não tenha dúvida. Só que ele traz essas mazelas. Ele retira de nós a capacidade de pensar. Por exemplo, hoje se fala em Ministério Público da Inteligência Artificial. Meu Deus, parabéns, isso é muito bom. Mas até que ponto e quem que é o dono dessa inteligência artificial que está servindo o Ministério Público? Eu quero saber. É o Google? Será que é ele? Será que é a Apple? Quem que é o imaginário disso daí? E aí eu faço uma outra indagação.
qual que é a inteligência artificial que manda nos precedentes do Supremo. Eu queria saber qual que é a transparência que nós temos em relação a isso. Então, são todas construções que são construções difíceis. Agora, uma questão pior é a hipervulnerabilidade. Doutora Fernanda, o jogo, quando a pessoa ela é viciada em jogo, isso tem um CID pela OMS. A pessoa ela tem uma doença que se chama jogo patológico, ela é viciada. Ou seja, a própria Organização Mundial de Saúde dá um código para isso. E o que acontece? Esse mundo digital por si só vicia, então nós juntamos tudo que era de ruim. E ele já é feito, esse mundo digital, para viciar, né? Ele já é feito para gerar dopamina na gente. Já é feito. Exatamente. Você entra num ônibus, você está dentro do avião, você está no aeroporto, você está dentro da faculdade. Os meus alunos de faculdade, eu falo, olha, é para desligar o celular, senão eu não dou aula, eu não dou conta de competir com um Bolt, não dou conta de competir com um robô. Então é mais ou menos... Não tem nem como tentar competir. Essa é uma competição já assim, fadada ao fracasso. Fadada ao fracasso. E o ideal, o que é que tem nisso? O que é que eu penso em termos de Código de Defesa do Consumidor? Agora vamos ao histórico dessa legislação. Não ouviu nenhuma entidade de defesa do consumidor. Não ouviu. Simplesmente, na época, eu era presidente do Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor, o Brasilcom. Fui levado lá pela professora Cláudia, eu fiquei 4 anos no Brasilcom. Tive a grata satisfação na minha gestão, mas com apoio de todos os membros, consegui a aprovação da lei de superendividamento, foi na minha gestão, está no meu currículo. Eu sou dos homens mais felizes do mundo, porque essa legislação de atualização do CDC, muito embora ela não fosse pensada por mim, mas foi realizada na minha gestão. Então, isso é muito bom. Mas, de outro lado, na minha gestão, pesa uma outra legislação ruim como essa, que leva ao superendividamento, né, e que não proporcionou a oitiva de nós, movimentos sociais para a defesa do consumidor. Então, eu acho que ela tem um peso de inconstitucionalidade por falta do espaço democrático do debate, que seria essencial para melhorar aí essas situações. Então, assim, o consumidor saiu perdendo. Eu tenho casos aqui em Minas Gerais de crianças que eles entraram para jogar e a plataforma aceitou. Eles mentiram a idade, a plataforma aceitou e o débito está por conta. Né? Então, agora, fora as pessoas que estão viciadas, né? Todo mundo fica nisso. Mas antes de adentrar nisso, que o senhor mencionou das crianças, que eu até gostaria de falar com o senhor mencionou assim, ó, que nenhuma entidade foi ouvida quando da elaboração dessa lei. Uma opinião pessoal que eu estou querendo saber do senhor. O senhor acha que isso foi estratégico, não ouvir nenhuma entidade de classe? Foi feito propositalmente no intuito de, olha, vamos fazer uma lei, na verdade, que ela vem para regulamentar, então, e ela vem com um olhar muito mais voltado para as empresas do que para o consumidor, razão pela qual essa lei teria, então, sido editada sem ouvir nenhuma das entidades representantes do consumidor. A gente poderia afirmar que, de alguma maneira, isso foi intencional? O governo ele tem diversas formas de agir. Então, se você olhar na legislação que trespassou pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado, você vai ver lá que foi oportunizada a manifestação de qualquer interessado no Brasil. Vamos lá, para responder sua excelente pergunta. O artigo 29 da Lei de Introdução nas Normas do Direito Brasileiro são 10 artigos que foram incorporados na LINDB pelaquela lei consequencialista de 2018, do final do governo Temer, que chama Lei da Segurança Jurídica. Lá no artigo 29, lá tem uma determinação que diz o seguinte: qualquer decisão jurídica, e aí se inclui as leis, tem que passar por audiência pública. Então, qual que é a audiência pública que o Congresso faz? Ele coloca, sim, uma possibilidade de você enviar o que você acha da legislação, como se fosse um chat aqui dentro, mais nada. O grande debate mesmo é o cara a cara, olho a olho, chamando a audiência pública dentro do Congresso, como foi feito com a lei de superendividamento, a gente sofrendo para aprovar a lei de superendividamento, enfrentando Febraban, enfrentando aquelas startups de crédito consignado, enfrentando tudo isso. Aí, para a gente, coloca o obstáculo. Para esses grandes, coloca simplesmente a informação dentro da plataforma do governo. Isso é péssimo, isso é ruim.
deveria sim ser oportunizado, até porque a legislação mesmo tem lá uma seção que aborda direito do consumidor, mas tão somente é um verniz dentro daquela legislação, quando fala em direitos ou deveres de informação. Nada mais, nada menos. Então, o que a gente verifica é isso mesmo. Mas esse movimento, Fernanda, não é só de um congresso capcioso, igual nós temos no Brasil. Isso aconteceu lastreado no mundo inteiro. Eles souberam trabalhar isso daí quando eles aprovaram isso no mundo inteiro. E não submetendo a questão dos direitos do consumidor. Certamente agora nós teremos uma manifestação da ONU. A ONU é muito proativa para essas questões e já está para sair um documento dela sobre as bets e o impacto das bets na vida do consumidor. E nesse sentido que o senhor falou que foi no mundo inteiro, a gente percebe claramente que foi um movimento muito bem articulado no mundo todo, né? Então, como é algo que está no ambiente virtual, ainda que eventualmente a gente não o tivesse, por algum motivo no Brasil, embora foi tudo concomitante, a pessoa conseguiria realizar apostas em outros lugares, né? Então, assim, ele foi orquestrado de uma maneira que, em pouquíssimo tempo, ele tornou várias pessoas completamente viciadas nessas apostas, né? E, assim, ainda se a gente estivesse falando só de adultos, aí eu volto para aquele tópico que o senhor mencionou há pouco em relação às crianças. E as crianças são muito atraídas, né? Porque, assim, tá naquela plataforma, ela é didática, né? Assim, tudo colorido, enfim, parece um joguinho inofensivo. Deixa eu só fazer uma lembrança aqui, isso é muito interessante. Eu estou velho já, então deixa eu só te contar. Eu estou na defesa do consumidor há 35 anos. 35 anos. E quando eu cheguei aqui em Uberlândia, muito embora eu seja procurador de justiça lotado em Belo Horizonte, eu fico muito em home office, fui para a capital quando da sustentação oral nos tribunais, mas é muito interessante o seguinte, na minha época, o que explodiu mesmo, por incrível que pareça, olha que coisa mais bizarra, mas eu preciso dizer, era o famoso telesexo. As pessoas pegavam os telefones, né, e ligavam, uma espécie de um número próprio, para falar com algumas atendentes e pagavam fortunas em chamadas telefônicas. Eu consegui retirar isso aqui de Uberlândia. E uma vez um idoso chegou no meu gabinete e foi reclamar. Olha para você ver como é que é a situação. Eu falei assim, poxa, olha, aqui eu tinha chamada ali e tal, o senhor tirou esse serviço daqui. Eu falei, pois é, mas isso empobreceu muitas pessoas. Ele falou assim, o senhor está correto, mas deixa eu falar um outro ponto de vista. Eu sou uma pessoa muito solitária. Eu sou um senhor solitário. Eu estou para morrer. E quando eu ligava, não é para essas conversas. Eu queria simplesmente falar da minha vida. Então, para você ver, assim, é impactante, né? É impactante isso que a gente passa, né? Tem uns que entram nesses tipos de jogos e saem perdendo, vão causar prejuízo e tal, e tem outros que vão usufruir do caráter lúdico. Olha que interessante. Ele vai saber dosar o caráter lúdico dele. É por isso que é muito complicado, doutora Fernanda, a gente falar assim, a lei é de toda inconstitucional. E tem gente que sabe jogar. Então, assim, o meio termo que nós achamos no final, com a professora Cláudia, nós temos um artigo muito legal que chama Neurodano e Economia da Gamificação. Está no Conjur e também está na revista Direito do Consumidor. Muito citado. Já vou pedir para o Matheus colocar no link desse episódio. Eu sempre gosto quando os nossos convidados têm publicações e fazem referência a ela, que a gente coloca embaixo já, que daí nossos ouvintes já conseguem achar facilmente. Eu já sou uma que quero ler nesse momento. E o nome do artigo é Economia da Atenção, Gamificação, Esfera Lúdica. Hipótese de nulidade de neurodano nas apostas online. E, assim, Sensacional. se fosse só meu, aí eu falava, não lê não, mas a professora Cláudia, então você sabe que tem fundamento aí. E nós criamos um neurodano. Por que o neurodano? Porque o digital, ele atinge justamente a vontade da pessoa. Quando nós civilistas estudávamos o contrato, era a teoria da vontade, depois a teoria da declaração. Mas hoje nós fazemos contratos porque o algoritmo determina que vontade é a do Fernando ou a da Fernanda. Perfeito? É a bolinha. Então, é isso que nós temos que vencer. E esse artigo trata exatamente dessa matéria. E como que nós resolvemos isso? Na medida em que se reconhece que a pessoa é viciada, se ela é viciada, ela é doente, conforme a OMS. E se ela é doente, ela é uma hipervulnerável. Então, aquela aposta pode ser
declarada nula. Entendeu? É uma solução entre os extremos. É isso basicamente que acontece. Mas mesmo assim eu acho, e as suas indagações foram muito boas, desde o começo eu acho que precisamos educar mais ainda no mundo digital. A base é essa daí. Essa educação digital, eu acho que ela falta como um todo. Eu acho, assim, tô vendo que em diversas áreas a gente ainda não sabe, nem me refiro só aos jogos de aposta. Como um todo, a gente precisa educar, né, principalmente as nossas crianças. Doutor Fernando, queria fazer um questionamento aqui para o senhor no seguinte sentido. Talvez o ponto mais visível e crítico desse ecossistema seja justamente a publicidade. Sim. Por quê? Porque nós fomos inundados por influenciadores digitais, ex-jogadores, celebridades, prometendo ali renda extra, mudança de vida, ganhos fáceis, o que é bem diferente de uma publicidade tradicional. Então, essa comunicação, da forma com que ela é feita, ela muitas vezes ela vem ocorrendo assim, sem uma sinalização, sem um claro patrocínio. Ela foca na fragilidade financeira, ela foca no apelo emocional que a pessoa tem ali com aquele influencer, né? Então, assim, ela vem numa publicidade mais ou menos enrustida, né? Ela não vem numa publicidade clara e agressiva. Ela vem ali, assim, quase que no dia a dia daquele influenciador, como se fizesse, né, se fosse algo inerente a ele. Do ponto de vista consumerista, a discussão também ganha contornos muito sérios quando a gente analisa essa oferta e a publicidade. Sim. Se o influenciador utiliza da sua autoridade para ganhar esses resultados em um jogo, ou se ele omite riscos reais daquela atividade, nós poderíamos dizer que estamos diante, eventualmente, de uma publicidade enganosa vedada ali pelo artigo 37 do CDC. Mas mais do que mero garoto propaganda, ele atua como um elo de confiança para aquela decisão. Porque uma coisa é assim, quem é que está falando sobre determinado jogo, ele dá um ar de autoridade para aquele jogo. Então, assim, considerando a teoria da aparência e a vedação à publicidade enganosa e abusiva, até onde vai a responsabilidade civil solidária do influenciador digital e da agência de publicidade pelos prejuízos aos consumidores? E seria possível pensarmos, por exemplo, numa ação civil pública pensada em reparação de danos coletivos, por exemplo, causados por essas campanhas de marketing que acabam explorando a inexperiência do consumidor, ainda mais porque ela não vem nesse ar de relação consumerista, né? O fato de ser um influenciador, ela dá um ar de proximidade, ela dá um outro tipo de ar do que, na verdade, propaganda e consumo. Excelente sua pergunta, muito boa pergunta. Você é pergunta de jurista mesmo, só para demonstrar o seguinte, olha, tem uma necessidade de suprir aqui uma lacuna. Como é que ficaria o Código de Defesa do Consumidor sobre isso? Nós estudamos isso bastante, tem um artigo muito interessante que se chama Da Idade Média à Idade Mídia. E esse artigo é importantíssimo porque ele traduz o que é o digital influencer. Na realidade, ele é um fornecedor equiparado. Ele está equiparado ao fornecedor principal do produto e do serviço, porque é ele exatamente que leva a confiança nessa relação jurídica. E o Código de Defesa do Consumidor é muito tranquilo, porque no Código de Defesa do Consumidor, a confiança é melhor tratada do que no Código Civil. Existe um grande jurista alemão já falecido que criou a responsabilidade civil pela quebra da confiança, William Klaus Canaris. Muito bom esse cara, muito bom, excelente. Eu não posso ficar falando isso não porque eu sou civilista, mas quando eu estou em aula de direito constitucional, eu falo, o direito constitucional é bom, mas o cara constitucional estuda muito Canaris, que é civilista, viu? Toma cuidado. E é mesmo. Ele é muito bom, Canaris. Então, ele trouxe uma via diferente, porque a gente estuda a responsabilidade civil, sempre responsabilidade civil delitual ou legal, responsabilidade civil contratual. Ele criou uma terceira via, a da quebra da confiança. E o mundo pós-moderno, ele é o mundo da palavra dada, é o mundo da confiança, entretanto, natureza digital. Então, o digital e o influencer, ele é esse que faz isso. Você pega um grande atleta, põe a foto dele bonitona, falando assim, eu só vou da bet tal, eu só faço isso assim, tal. Ele tem responsabilidade. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque ele é um fornecedor equiparado. E nós temos vivido isso muito. Porque o digital influencer, se fosse só o jogador de futebol, mas não. É o cara que mora aí em Curitiba, mora perto de você. Ele está pertinho, ele mora no seu quarteirão. E ele é um cara que Deus deu a beleza para ele tem
corpo de Deus. Hoje nós vivemos a teatralização do corpo, a gente não pode ter barriga, a gente tem que ter os dentes mais brancos do mundo. Hoje o mundo está tudo mudado. Então, e essa teatralização, a gente compra isso desses digital influencers. Então, hoje o Instagram não é uma rede social só de comunicação ali, dos lazeres da vida. Ela é de um comércio que é essencial, assim, violento, essencial não, me desculpe, violento, né? E isso por conta do digital influencer. Então, ele tem tanto responsabilidade como fornecedor principal. No Código de Defesa do Consumidor, só vai aliviar essa responsabilidade quando a gente estiver diante ali do artigo 28, quando traz a responsabilidade daqueles que são subsidiários ou consorciados. O restante é tudo solidário pleno. Então, pode ter certeza que o Bruno Henrique do Flamengo, ele faz parte dessa cadeia de fornecedores. Nessa sua fala, o senhor toca em pontos muito sensíveis quando o senhor mencionou assim, que o influencer não é só o jogador de futebol. Quando é aquela pessoa que está muito próxima, realmente, assim, se a gente parar assim, um minutinho para pensar, a gente realmente é influenciado, às vezes, mais até por uma pessoa mais próxima, assim, do que às vezes por esse jogador de futebol. Ainda mais nesse momento, porque assim, já criou quase que, entre aspas, um estigma, assim, o jogador de futebol e a Bet está, o outro. E aí, quando você começa a ver pessoas mais próximas também falando, aquilo parece que a credibilidade é maior ainda, porque você fala, peraí, Claro. Essa pessoa tá aqui na minha vida, né, assim, faz parte ali da minha cidade, comunidade, enfim, aquilo parece que tem um peso maior, porque às vezes jogador a gente sempre pensa, ou um grande influência, mas ele tá recebendo para isso. E quando é alguém muito próximo, a gente perde essa noção de que aquela pessoa também tá recebendo, e a gente acha, na verdade, não, olha só, uma pessoa como eu, gente como a gente. E aí quando você vê, você sente essa proximidade maior e acaba numa relação de confiança complicada. Hoje, a quantidade de seguidores para um digital influencer é um ativo reputacional. Então, esse ativo reputacional muito significa, você entendeu? E nós, Ministério Público, nós, instituições jurídicas, cada vez mais estamos perdendo esse ativo reputacional. Nós somos um modelo antigo, modelo arcaico, tá certo? Tem um livro muito bom, nossa, que é de rezar, é um livro espanhol. Eu até choro quando eu leio ele. Eu já li ele 2 vezes, ele é muito bom. Ele se chama Constituição do Algoritmo. Tem que ler esse livro. Esse eu li. Esse realmente faz a gente, assim... Ele é um fenômeno. Ele é lindo, perfeito, perfeito. É o professor Calejon. A gente não conseguiu trazer ele no Brasil, nós fizemos várias lives aí e tal, mas nós não conseguimos. Mas pelo menos eu falei, professor, os dados do senhor estão aqui conosco, hein? Aí ele ficou até espantado. Doutor Fernando, olha só, a lei do superendividamento, ela completa 5 anos e já é um instrumento consolidado na defesa do consumidor no crédito bancário, garantindo a preservação do mínimo existencial. No entanto, enfrentamos hoje uma nova epidemia de ruína financeira que não vem mais dos juros bancários, mas dessas perdas maciças em apostas que nós mencionamos aqui a todo momento. Embora a lei das bets mencione o jogo responsável, entre aspas, vamos colocar assim, na prática, muitas vezes, isso se resume em mecanismos frágeis de autoexclusão. Ou seja, a pessoa vai ter que ter esse controle, né? Então, assim, temos famílias inteiras comprometendo verbas alimentares, inclusive benefícios sociais, sem que a plataforma crie qualquer tipo de barreira real, diferente do que os bancos hoje são obrigados a fazer, quando eles vão fazer, então, a concessão do crédito. Então, doutor Fernando, é possível pensar em responsabilização das plataformas por não exercer dever de cautela em relação a apostadores em situação de vulnerabilidade financeira? Ou seja, podemos defender a tese de que a plataforma tem sim o dever objetivo de monitorar e bloquear, por exemplo, depósitos que manifestamente comprometem a subsistência do usuário, sob pena de responder objetivamente por o superendividamento desse usuário? Outra excelente pergunta, claro que sim, porque o que elas estão fazendo, muito embora não seja te dando crédito, porque a própria lei proíbe que elas façam o crédito, elas estão dizendo para você, vá ao mercado de crédito, se endivide e vem aqui me pagar, né? E isso leva àqueles nexos de ligação contratual, né, que é muito conhecido em diversas teorias, especialmente do professor McNeil, dos contatos sociais. Então, que nos leva à compreensão de que quando o consumidor ele tem um histórico de buscar crédito na praça, nos bancos, para os jogos de bets, as bets não estão fazendo o dever de casa em relação não só ao jogo responsável, mas ao crédito responsável.
perguntaria o seguinte: faz parte do fornecimento do jogo dela estar dentro do crédito responsável da 14.181? Sim, faz. Primeiro porque a 14.181 é uma lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor. Segundo, tem a mesma característica. Qual é a característica? É uma lei de ordem pública, porque ela é cogente e de interesse social. Segundo, ela define coisas que são básicas, preceitos que são básicos. Primeiro, informações. Eu quero saber tudo. Com quem que eu estou contratando, quem que é o proprietário dessa empresa, né? Qual que é a prestação de serviço que ele faz. Então, os deveres de informação são muito altos. O segundo ponto do crédito responsável, doutora Fernanda, é a questão do assédio. A Lei 14.181, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, proíbe e veda o assédio. Isso é proibido, o assédio. E o que as bets faz é exatamente assediar por meio do digital. É isso que faz. O tempo todo, A né? nossa independência de pensar, tomada de decisão. Você está quietinho e toda hora ele está ali falando. Você vai num clássico de futebol, só tem publicidade de bets, e daí para fora. E, em terceiro lugar, a avaliação do risco. Por quê? Porque joga o risco para o consumidor. A transferência de riscos do qual o consumidor não consegue se precaver não, se prevenir, leva, evidentemente, à nulidade das transações jurídicas. O que as bets fazem? Repassa esse risco. Não te disse do caso da criança? A criança mentiu a idade, né? E ela pegou e falou assim, não, mas quem mentiu foi a criança. Eu aqui não tenho controle sobre a idade. Como não? Se não tem controle sobre a idade, ele não podia estar no mercado, então, porque ele deveria saber pelos dados, evidentemente, né, que idade que teria aquele menino, já que ele tem acesso aos dados. Então, isso é transferência indevida de riscos. Então, sim, fica muito claro para nós aqui que a lei, muito embora a BET não seja responsável pelo crédito, ela leva a pessoa a fazer o crédito. E levando a fazer o crédito, ela está na cadeia causal do superendividamento do consumidor. Ainda nesse tom aí que a gente está falando de algoritmos e responsabilidade, vulnerabilidade, a gente sai só um pouquinho da parte de publicidade e vai então para essa parte, principalmente do algoritmo. O consumidor, então, ficou muito claro, doutor Fernando, que ele compra, na verdade, uma interação ali com o algoritmo, né? Diferente de um jogo físico, onde a gente vê as cartas ou a gente vê a roleta girando. O ambiente online, ele é feito o quê? Todo de programação, de código de programação. Essa é a realidade. Inclusive, nesse ponto, existem muitos relatos de consumidores que percebem falhas técnicas suspeitas ou mudanças repentinas nos valores de premiação, justamente quando eles estão ganhando. Outra queixa comum é o travamento do sistema na hora de tentar encerrar a aposta para garantir o lucro. Diante dessa impossibilidade técnica do consumidor comum provar que o software foi programado para prejudicá-lo, a inversão do ônus da prova, que seria suficiente. E mais, doutor Fernando, como devemos operar diante de um negócio que, por essência, precisa de algum tipo de manipulação com o intuito de ser viável economicamente, inclusive com o agravante de que o código das plataformas online não é aberto? Parece que é complicado. Parece que é, mas assim, um velho e bom inquérito civil público e uma xícara de café te resolve muita coisa. Quantas e quantas vezes, através assim, só da instauração do inquérito civil público e chamar o outro lado, a gente já resolve. O que eu gostaria de dizer inicialmente? A vulnerabilidade técnica ela está aí, já está mais do que demonstrada, né? Não vou dizer nem vulnerabilidade, eu vou por direto, é hipervulnerabilidade mesmo, porque nós não temos os trâmites que se exige dentro do digital. É por isso que eu sou favorável à ampla regulação e não à autorregulação do mundo digital. Eu sou favorável à regulação. Precisamos regular. Né? Você vê aí discurso de ódio, você vê a polarização da nação, tudo isso é equivocado. A história da internet é muito bonita, viu? Tem um outro livro, um livro maravilhoso, eu gosto muito dele, chama A História do Conhecimento, e começa desde a biblioteca de Alexandria e chega até a internet. Que livraço, que livraço. Livro norte-americano de professor de Harvard, que também não se ambienta muito com digital. Livro lindo esse. Mas eu só gostaria de dizer o seguinte, que como nós não temos conhecimento, aí é que está. Os riscos não podem ser transferidos. E é justamente por isso que sequer precisamos pedir a inversão do ônus da prova. Se nós olharmos o Código de Defesa do Consumidor, o ônus ele já é opileges, ele está ali muito claro. Lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor está escrito o seguinte: o fornecedor só não será responsabilizado quando provar
Então, já nasceu a lei. Isso é o ministro Herman Benjamin. Quando ele era promotor, ele pensou no Código de Defesa do Consumidor desse jeito. Um ministro maravilhoso, inteligentíssimo, combativo, um herói brasileiro. Eu chamo ele de herói brasileiro. Ele pensou nisso. O fornecedor não será responsável quando provar. Quer dizer, que o ônus de comprovar já não é do consumidor. O consumidor só demonstra o dano. O fornecedor vai ter que provar que não tem nexo de causalidade, que não houve defeito, que o consumidor foi avisado. Só que acontece? Quando você tem cortes ainda não que pensem na defesa do consumidor da forma como está o Código de Defesa do Consumidor, acaba distribuindo o ônus da prova de forma equivocada. Então, o papel do Código de Defesa do Consumidor é justamente, inclusive processualmente, modificar toda a questão do ônus da prova. Ele já nasce modificado. Quer dizer que nós podemos, inclusive, pedir o ônus da prova, mas lembrando que, na responsabilidade civil, é o fornecedor que tem que provar que não causou dano. Então, eu posso até pedir esse benefício, posso até pedir, e o juiz pode me deferir, mas sem esquecer que cabe ao fornecedor provar que ele não colocou a prestação de serviço no mercado e que essa prestação não é defeituosa. Eu acho que é por aí que está bem delineado. Agora, de outro lado, são as assimetrias, né? É o problema da vulnerabilidade. A extrema vulnerabilidade impede que o consumidor faça essa prova. Mas se pode, evidentemente, pedir, mas sempre ressaltando que o fornecedor é que tem que provar. Perfeito? Perfeito. Doutor Fernando, e que pese nosso papo esteja uma delícia, eu tenho que encaminhá-lo para o final. Tá bom. Mas não sem antes da gente fazer assim, alguns últimos questionamentos aqui, até para a gente invocar aqui o papel agora do MP. O Ministério Público do Consumidor ele tem um papel histórico de equilibrar essa balança contra o poder econômico. Diante de tudo que conversamos, qual deve ser a prioridade estratégica do promotor de justiça que atua na ponta, lá na comarca, ao receber denúncias de famílias destruídas pelas apostas? Nós devemos focar também numa educação do consumo, na esfera preventiva, ou partir já para uma litigância estratégia agressiva contra os operadores e financiadores desse sistema, fazer tudo isso concomitantemente? Que maneira podemos nos organizar nesse sentido? E que mensagem o senhor deixa, então, para os nossos colegas de MP sobre o futuro da defesa do consumidor na era das bets? Olha, a sua última observação, eu vou começar pelo passado. Aí nós temos no Paraná um grande membro do Ministério Público histórico da área do consumidor, que é o Dr. Ciro. Ele merece todos os encômios possíveis, né? Se eu fosse ter um modelo de membro do Ministério Público para a Defesa do Consumidor, eu tisnava ele, falava, olha, tem que ser assim, tá? Conheço, eu tenho muita reverência em relação a ele. Isso é um ponto importante. Eu acredito o seguinte, mas é uma forma de pensar, muitos não vão na minha, especialmente aqui em Minas Gerais. Eu sempre fui do atendimento ao público direto, ouvir o público diretamente. É assim, é muito cansativo, dá um trabalho danado. Mas depois que você corporifica essas defesas, você fica conhecido na sua comarca e o fornecedor não quer pôr o pé lá de jeito nenhum. Ele resolve tudo fácil. Pra você ter ideia, eu processei todos os planos de saúde que estavam aqui em Uberlândia. Então é o seguinte, não saiu nenhum. Não saiu. Sim. Todos tomavam, e eu ajuizava ação civil pública para defesa de interesse individual indisponível de uma criança, de um idoso, de uma pessoa em situação de urgência e emergência. E isso virou uma praga dentro da minha promotoria. Muitos promotores, os que me substituíram, não fazem isso. Falam, não, eu só ajuizo no coletivo. E o que acontece quando você ajuiza no coletivo? O impacto da decisão judicial, às vezes, ela vai ser muito forte. Então, o judiciário recua do processo coletivo. Quando você ajuiza individualmente, desde que seja interesse individual indisponível, está muito fácil de fazer a justiça do caso concreto. Você vai ganhar para o consumidor isso daí. Doutora Fernanda, pessoas com câncer, crianças com autismo, se eu perdi em 10 mil ações civis públicas, em 10 mil, se eu perdi 100 foram muitos. O resto eu ganhei. Com a minha equipe soube trabalhar isso. Então, fazíamos atendimento
reduzimos a termo, depois aprendemos a fazer um formulário, tudo vinha por e-mail, processo eletrônico, ajuizando ações, uma em cima da outra. Quando vinha a alegação de litigância predatória ou de judicialização, eu dizia, olha, eu tentei o acordo antes, eu marquei uma audiência antes, vocês não quiseram. E aí, se há resistência, eu tenho que simplesmente propor, porque eu não vou arquivar. Eu não arquivo por conta de um plano de saúde. Nunca. Eu vou para o inferno com ele, mas eu não arquivo. E ajuizava. E foi assim. Eu acho, tem uma frase muito bonita de um escritor argentino, que é o Lorenzetti, que fala assim, cidadania criada na base de um facão. E é isso mesmo, é lutando. Porque a cidadania, você vai atrás, você não enverga a cabeça. E foi lutando que a gente conseguiu isso. Hoje eu faria o mesmo para as bets, entendeu? Eu não tive oportunidade, eu fui promovido antes para procurador. Que se eu não tivesse sido promovido, eu já tinha ajuizado mais de 10 ações civis públicas aqui para pegar mesmo, para impactar. Porque o papel do MP, e isso é muito melhor que o judiciário, é provocar. Nós não temos obrigação de ganhar a ação. Na Constituição não está assim, propor e ganhar. Está assim, propor ação civil pública. Esse é o caminho inicial. Esse é o primeiro passo. É beliscar o judiciário para a gente ter uma decisão que tenha uma resposta constitucionalmente adequada. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que é interessante ouvir uma mãe, ouvir uma pessoa que foi violentada por uma bet para começar, a partir desse caso, propor muitas medidas, dentre elas a proteção contra a publicidade enganosa, medidas para essa publicidade agressiva do digital influencer e também o problema da eficácia desse contrato. Ou seja, se esse contrato está causando danos, está causando prejuízo, responsabilidade civil nele. É isso aí. Doutor Fernando, foi assim, um prazer. Foi um bate-papo que eu juro, não vi a hora passar. É um assunto que, para além de interessar nós, membros do MP, ele interessa, sem dúvida alguma, a sociedade como um todo. E eu acho que é um assunto que a gente ainda fala pouco, sabe? Eu acho que, assim, teve CPI das bets, teve influenciadores indo lá depor, e etc. Mas e daí? O que isso deu? Até agora, nada. Nada. Né? E o que nós, então, estamos fazendo enquanto sociedade, enquanto Ministério Público, enquanto, assim, parte de educação, nem só na atuação que eu falo, assim, repressiva, mas e a preventiva, o que nós estamos fazendo? Então, é um assunto que eu confesso que me instiga bastante, porque eu acho que aqui cabe uma atuação preventiva da sociedade como um todo, não só de quem é promotor de justiça. Eu acho que todos nós precisamos realmente tratar esse tema com mais frequência, para que haja uma conscientização das pessoas, das famílias e das nossas crianças e adolescentes. Então, assim, queria agradecer muito a oportunidade de ter o senhor aqui. É um podcast que, assim, vai simplesmente disseminar bastante entre os nossos ouvintes e que ele sirva, assim, de pelo menos os esclarecimentos iniciais para que todos possam refletir sobre o assunto. Então, muito obrigada mesmo, doutor Fernando, tá? Eu fiquei muito feliz do senhor ter aceito de estar aqui conosco. Obrigada de coração. Eu que agradeço, doutora. E esse nome seu maravilhoso, né? Nisso que vem a simpatia. Muito obrigado, viu? Obrigado, Matheus. Bom, e você, nosso ouvinte, não se esqueça de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse no nosso perfil na descrição do episódio. E desde logo já peço, não esqueça de nos enviar suas sugestões de tema, dúvidas ou comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima. E, Matheus, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Tchau, tchau, gente. Uma produção Ministério Público do Paraná.